Tem dias em que tudo parece ter sido levado. Sonhos que você cuidou com tanto carinho desmoronaram diante dos seus olhos. Promessas que pareciam tão próximas se perderam no tempo. E você, cansado, ainda sorri. Mas carrega no peito um silêncio que ninguém ouve. Você também sente que precisa de um tempo com Deus? Um instante de paz, onde sua alma possa respirar, longe das cobranças do mundo. Talvez hoje você só queira ouvir que sua dor tem sentido, que as perdas que te machucaram tanto não foram o fim da história. Essa mensagem chegou como chega a brisa num dia quente, na hora certa. Ela não veio te dar todas as respostas, mas veio te lembrar de algo eterno. O que foi tirado de você, Deus está preparando para devolver, com honra, porque há uma promessa de restituição sendo escrita nos bastidores do céu. Vamos juntos mergulhar nesse mistério com o coração aberto. Você não está sozinho. E essa pode ser a noite em que tudo começa a voltar. Há momentos em que parece que a vida desaba sem aviso. O chão se abre sob nossos pés e aquilo que construímos com tanto esforço se desfaz em silêncio. Ficamos olhando os cacos daquilo que um dia chamamos de lar, de sonho, de plano. E o coração se pergunta, por que, meu Deus? Nessas horas, a alma se encolhe e até orar parece difícil. Você já sentiu como se Deus tivesse ficado em silêncio justo quando você mais precisava dele? Como se ele tivesse assistido você, perdendo tudo sem mover uma folha. Há noites em que o travesseiro molhado de lágrimas é o único consolo. E a pergunta que ecoa é sempre a mesma. Será que ele me esqueceu? Mas mesmo no escuro, algo em você ainda deseja acreditar. A perda é um lugar sagrado. Não parece, eu sei. Mas é ali que descobrimos que nossa força não está no que temos, mas em quem somos. Deus permite certas perdas não para nos punir, mas para nos esvaziar de tudo que não é essencial. Às vezes, ele desmonta o cenário para reconstruir algo muito maior, muito mais puro. Há dores que gritam mais alto que nossas palavras, e Deus ouve. Ele vê os vazios, os quartos silenciosos, as mãos que não têm mais a quem segurar. Ele conhece a sua história inteira, inclusive o capítulo que você pensou em rasgar. E mesmo quando você achava que estava sozinho, ele estava ali, em silêncio, mas presente. A alma que perdeu tudo se torna solo fértil para milagres. Porque quando não temos mais onde nos apoiar, aprendemos a cair nos braços de Deus. E Ele nunca rejeita um coração quebrantado. É nessa hora, quando tudo parece ter sido levado, que o céu começa a preparar o que será devolvido. Pode parecer o fim, mas é só o intervalo entre o que foi e o que virá. Deus trabalha no escuro, com mãos invisíveis, com amor que não precisa ser sentido para ser real. Enquanto você chora, Ele planta. Enquanto você geme, Ele escreve. Enquanto você ora, em silêncio, Ele desenha caminhos. A perda nunca é a última palavra de Deus. Sempre há algo depois. Sempre há uma nova manhã. Mas primeiro é preciso passar pelo vale, pela noite, pelo luto. É ali que a fé se torna mais que palavra, vira sustento. E no tempo certo, a resposta vem. E quando vier, não virá como veio a dor. Virá com honra. Então, respira. Olha para dentro. O que você perdeu não é o fim. Pode ser o começo de algo que você ainda nem imaginou. O céu está preparando algo. Você crê nisso? Há silêncios que doem mais que palavras duras. Você ora, clama, se derrama e não ouve nada. O céu parece mudo e a alma começa a duvidar. Será que Deus me esqueceu? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é gestação. Quando tudo está quieto demais, é porque algo está sendo preparado no invisível. A gente se acostuma com respostas imediatas. Queremos sinais, certezas, confirmações, mas Deus trabalha na contramão da pressa.
Ele fala na pausa, sussurra no vento, se revela na demora. E quando ele se cala, está nos ensinando a ouvir com outros ouvidos, os da fé, não do medo. Talvez você esteja justamente nesse lugar agora. O lugar onde tudo parece parado, o céu não se move, os sonhos adormeceram e até a esperança parece cochilar. Mas escute, esse silêncio tem propósito. É nele que Deus esculpe sua alma. É no não ouvir que você aprende a confiar além do que sente. O silêncio de Deus não é indiferença, é preparação. Ele não esqueceu você, não ignorou sua oração, não ignorou sua dor. Ele apenas está moldando algo maior. E enquanto você pensa que nada acontece, ele já iniciou o processo da restituição. Longe dos olhos, perto do coração. Você já viu uma árvore crescer? Antes de brotar, ela desce. A raiz se aprofunda. No escuro da terra, silenciosamente, ela se fortalece. Assim também é com você. Enquanto parece que nada floresce, suas raízes estão sendo ampliadas. E quando vier a resposta, ela será firme, honrada e abundante. Não é fácil confiar quando tudo está em silêncio, mas é exatamente aí que a fé é lapidada. Fé não é acreditar quando tudo faz sentido. É confiar quando tudo parece incerto. É continuar orando mesmo quando não se ouve resposta. É seguir caminhando mesmo sem ver estrada. O silêncio ensina coisas que a voz não alcança. Ele obriga a alma a descansar. Ensina a esperar. Ensina a ouvir o próprio coração. E acima de tudo, ensina a perceber a presença de Deus não nos barulhos, mas no sutil. Na paz que insiste em ficar, mesmo em meio ao vazio. Talvez Deus esteja em silêncio porque está confiando em você. Ele sabe que sua fé já amadureceu. Ele sabe que você vai aguentar mais um pouco. E quando o tempo certo chegar, o que virá será maior do que tudo o que você perdeu. Você acredita nisso? Existem dias em que tudo em nós grita por desistência. Os sonhos parecem antigos demais, as promessas distantes demais. E o coração, cansado de esperar, quase aceita que talvez nada daquilo fosse mesmo para acontecer. Mas há algo que o tempo não apaga. O que Deus prometeu ainda está de pé. Você lembra daquela palavra que acendeu sua fé? Daquela promessa que encheu seus olhos de esperança? Ela ainda vive, ainda pulsa no coração de Deus. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que as circunstâncias tenham mudado, o céu não revoga aquilo que ele mesmo declarou sobre a sua vida. A promessa pode até ter adormecido em você, mas Deus não dorme. Enquanto você tenta seguir em frente, ele continua escrevendo sua história, página por página. Porque a promessa de Deus não é uma fantasia emocional, é um decreto eterno. E o tempo dele é perfeito, mesmo quando o nosso parece atrasado. É difícil manter a esperança quando tudo ao redor grita o contrário. Mas a fé é esse fio invisível que nos mantém ligados ao que ainda não vemos. E mesmo que as evidências digam não vai acontecer, o coração insiste. Deus ainda pode fazer. E pode mesmo, porque ele não mente. Ele não esquece. Às vezes, Deus permite o atraso para purificar o desejo. Ele espera que a gente deseje mais a presença dele do que o cumprimento da promessa. E quando esse lugar é alcançado, quando ele se torna maior do que o milagre, então o milagre vem não como necessidade, mas como honra. Talvez tudo esteja em silêncio, mas no céu há movimento. O que foi dito sobre você, sobre sua casa, sua família, sua história, ainda está de pé. E vai acontecer, não do jeito que você imaginou, mas do jeito que o céu desenhou. No tempo certo, do jeito certo, com honra. Você não foi esquecido, a promessa não foi anulada. Há um tempo determinado para tudo. E quando esse tempo chegar, o que parecia perdido voltará. Curado, transformado, completo. Porque Deus é fiel até quando tudo parece dar errado.
Ele não começou algo em você para deixar inacabado. Então, olhe de novo para aquilo que você quase enterrou. Lembre-se da palavra que aqueceu seu coração um dia. Deus não esqueceu. E se você estiver disposto a crer mais uma vez, Ele pode surpreender você ainda hoje. Há algo sagrado no tempo da espera, mas há algo glorioso no tempo da restituição. Porque quando Deus devolve, Ele não devolve do mesmo jeito. Ele acrescenta, Ele cura enquanto restaura. Ele honra onde houve vergonha. E o que parecia ter acabado volta, mas volta diferente. Volta com paz, com maturidade, com beleza. Talvez você ainda olhe para o passado com dor. Reviva cenas, palavras, perdas, decepções. Mas Deus não vai te devolver apenas o que você perdeu. Ele vai te devolver com sabedoria, com cura, com propósito. Porque o que volta do céu, volta para te elevar. Não para te prender ao que passou. Deus não volta atrás no tempo, mas Ele cura o que o tempo machucou. Ele reconstrói memórias, redime histórias, fecha ciclos com dignidade. O que foi arrancado, com lágrimas, será devolvido com honra. E você vai perceber, tudo teve um sentido. Até a dor que você achou que nunca entenderia. A restituição de Deus não é só material. Ela é emocional, espiritual, relacional. É o abraço que volta, é o riso que renasce, é a fé que floresce de novo. É quando você olha para trás e já não sente dor, mas gratidão, porque Deus usou até as perdas para te preparar para esse novo tempo. O que volta, volta no tempo certo. Nem antes, nem depois, porque há um momento perfeito em que o céu toca a terra. E quando esse momento chega, você não precisa correr atrás. A bênção te alcança. E você entende que tudo o que parecia atraso, na verdade, era alinhamento divino. Deus está preparando algo que vai te surpreender. Vai vir com leveza, com confirmação, com paz. E não haverá dúvida no seu coração. É o Senhor que está fazendo. Porque a restituição de Deus carrega a assinatura dele. Ela não confunde, não pesa, não prende. Ela liberta. Ela cura. Pode confiar. O que está por vir é maior do que tudo que já foi. Não porque você merece, mas porque Deus é bom. Porque Ele prometeu. E porque Ele sabe como honrar aqueles que permaneceram mesmo no deserto. A sua fidelidade será lembrada diante do céu, e quando chegar, você vai saber, foi Deus. E vai dizer com os olhos cheios de gratidão, valeu a pena esperar. Você consegue crer nisso? Muita gente pensa que ser honrado por Deus é receber aplausos, vitórias visíveis, reconhecimento diante dos outros. Mas a honra do céu é mais profunda. Ela não começa por fora. Começa por dentro. Deus honra primeiro na alma, devolvendo dignidade, restaurando identidade, reacendendo o valor que o mundo tentou apagar. Talvez ninguém saiba o que você passou. As noites em claro, as batalhas internas, os dias em que você manteve a fé só, com suspiros. Mas Deus viu. Deus contou cada lágrima, e Ele está preparando uma resposta que não depende da aprovação de ninguém, só da fidelidade dEle. A verdadeira honra é quando você volta a se olhar no espelho e se reconhece. Quando a vergonha vai embora, quando o medo já não grita tão alto, quando o coração volta a respirar aliviado, sabendo que mesmo ferido não foi esquecido. Deus está restaurando esse lugar dentro de você. Há uma glória escondida naqueles que caminham em silêncio, que não precisam provar nada a ninguém, que se ajoelham mesmo quando tudo diz que é inútil. Essas pessoas são vistas por Deus. E quando Ele decide honrar, Ele faz à maneira dele, no tempo certo, com paz e com verdade. A honra que vem do céu não é barulhenta, mas é eterna. Ela marca a alma, muda o rumo, cura a raiz. Ela reconstrói quem foi quebrado, não para exibir, mas para libertar.
A maior honra que Deus pode nos dar é a sua presença contínua em nossos dias mais escuros. Você pode até não ter o que muitos chamam de sucesso, mas se tem a paz de Deus, você tem tudo. E é essa paz que Ele está te devolvendo. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma alegria que brota mesmo quando tudo ainda parece igual. Mas você sabe, por dentro, algo já mudou. Deus está colocando um novo nome sobre você. Está tirando o peso das comparações, das cobranças, das expectativas humanas. E te lembrando, você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa estar nas mãos dele. E isso, por si só, já é honra suficiente. E quando os olhos dos outros te olharem, talvez nem percebam o que mudou. Mas você vai saber, porque a verdadeira honra é invisível para o mundo, mas inconfundível para o coração. Você quer ser honrado assim? Você talvez nem perceba, mas algo já começou a mudar. Não do lado de fora, mas dentro. A fé que parecia cansada está voltando a respirar. Os olhos que estavam secos voltam a se encher, não de lágrimas de dor, mas de esperança. Há um movimento suave acontecendo, como o vento que anuncia chuva. E esse vento vem de Deus. A promessa está se cumprindo, mesmo que os seus olhos ainda não vejam, porque o céu não faz alarde, o céu age em silêncio. Ele planta antes de florescer, ele prepara antes de revelar. E enquanto você vive o ordinário, Deus está organizando o extraordinário. Você não está no mesmo lugar onde começou. Mesmo que tudo pareça igual, você mudou, cresceu, aprendeu a esperar, a confiar, a entregar. E esse amadurecimento é sinal de que a promessa está mais próxima do que nunca. Deus não desperdiça processos, Ele usa todos para formar o milagre. A gente sempre imagina que a restituição será como um grande espetáculo, mas às vezes ela chega com passos leves, com reconciliações inesperadas, com portas que se abrem sem esforço, com respostas que chegam onde menos se espera. Porque Deus não precisa de palco, Ele só precisa de espaço. Se você olhar com atenção, vai perceber os sinais. Pequenas bênçãos, palavras que tocam fundo, pessoas que chegam na hora certa, convites que abrem caminhos. Tudo isso é o céu sussurrando: eu estou aqui, eu continuo cuidando, e o que foi prometido está vindo. A alma que espera em silêncio é a alma que confia, e quem confia vê, não porque mereça, mas porque permaneceu. Deus honra aqueles que não desistem, mesmo quando tudo parece sem sentido. E talvez, sem perceber, você esteja mais perto da promessa do que imagina. Respira. Não precisa correr. Não precisa provar nada. Só precisa seguir firme. A promessa já foi liberada. O que falta agora é o tempo da manifestação. E esse tempo está chegando. Deus nunca esqueceu você. E quando você menos esperar, aquilo que parecia perdido vai te encontrar de volta. E vai ser lindo. Vai ser leve. Vai ser completo. Você ainda crê nisso? Respira fundo agora. Você chegou até aqui. Leu cada palavra com o coração aberto. E talvez tenha chorado em silêncio. Talvez tenha sentido que essa mensagem foi escrita só para você. E foi mesmo, porque Deus conhece suas perdas, suas esperas, suas orações mais cansadas. Mas hoje Ele quer que você receba mais do que respostas. Ele quer renovar sua fé. Ore comigo, assim, em silêncio ou em voz baixa, como se fosse um sussurro entre você e Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos tudo o que perdi. Não quero carregar mais o peso da dor, da demora, da dúvida. Ensina meu coração a esperar com confiança. Renova minha esperança. Devolve-me o que o tempo levou, mas que volte com tua honra, com tua paz, com teu toque. Eu creio que o Senhor está trabalhando, mesmo no silêncio, e espero o cumprimento da tua promessa. Com fé.
Se essa oração falou com você, deixe um amém aqui nos comentários. Mostre ao céu que você ainda acredita. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de consolo. Talvez você seja a resposta de oração de alguém. Curta, comente, inscreva-se no canal. Toda semana, uma nova mensagem pode chegar até você como um abraço de Deus, no momento exato em que você mais precisar.